Então, eu li os primeiros 2 capítulos desse livro aqui, segunda-feira, que foi quando eu comecei a Semana Mágica folheando, a Semana da Leitura Mágica. Ele conta na introdução que a filosofia tolteca, né, veio de uma união de pessoas com sabedoria, que queriam repassar sabedoria, explorar esses conhecimentos, e também para que eles fossem uma espécie de guardiões, né, dessas sabedorias, enfim, antigas. Então isso já tem mais de 1000 anos, e essas pessoas eram do sul do México, eu acho que surgiu lá, né, no sul do México. Eu vou abordar um pouco mais sobre esse livro em um vídeo separado. O café vai ficar frio. Eu vou dividir com vocês um trecho, né, do livro aqui, que eu acho que é a introdução, é o primeiro capítulo. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos nossos filhos, a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino, ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus e meninas más. Esse livro tem várias reflexões, assim. Eu acho que eu escutei em algum podcast, ou li algum artigo, não lembro a fonte disso, mas eu acho que foi com um podcast. Uma pessoa falou, né, que quando você repreende uma criança, a criança ela não está entendendo muito bem, né, o que ela está fazendo, né, de errado, o porquê que ela está fazendo de errado. Então, a mãe e o pai vai repreender a criança, coloca a criança de castigo, e às vezes a criança não entende o porquê. Por que eu estou de castigo? Ou por que eu fui repreendido, né, dessa forma? É preciso criar uma comunicação muito honesta com a criança para ela entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo de errado. E criar essa comunicação, né? Não subestimar a inteligência de uma criança. É. E ontem também eu li um capítulo do Dias na Birmânia, de George Orwell. Pandora, você tava pensando em subir ali, que eu tô ligada. Hoje é terça-feira, hoje mesmo vou começar a leitura de 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Fazer uma leitura aí do primeiro capítulo. Depois eu continuo lendo esse aqui. E é isso. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos. O que você quer? Eu queria dizer para vocês que foi uma decisão muito sábia minha de ter escolhido ler 50 páginas por dia. E até o terceiro dia, né, que foi na quarta-feira,
Eu só li um capítulo de Dias na Birmânia, que é o único que eu tô lendo no e-book. Olha só, eu tô praticamente na metade. Um deles eu tô na metade já. Eu, isso aqui foi no terceiro dia, ainda tem outros, então vai sobrar tempo para eu terminar de ler Dias na Birmânia. E tem sido ótimo as duas leituras, Dias na Birmânia também, né? Todas as leituras estão sendo ótimas, não tem nenhum livro que eu diga que eu não gostei. E por enquanto é isso. E aí eu vou separar para vocês alguns trechos para mostrar mais ou menos de ambos os livros e também de Dias na Birmânia, né? Porque eu acho que assim você tem mais clareza do que da escrita do livro, da proposta do livro, da obra do autor e tal. É geralmente o que eu faço quando eu vou para escolher um livro que eu não conheço. Quando eu vou na livraria ou na biblioteca, eu pego o livro e leio alguns trechos e vejo se eu gosto. Então, eu acho que seria realmente muito válido eu deixar alguns trechos aí para vocês verem se vocês gostam mesmo e escolham, né? E decidam ler esses livros também. E depois eu vou falar um pouco mais sobre do que se trata o livro, mas eu quero deixar um trecho aqui para vocês verem. Isso aqui é alguém falando, né? Está entre aspas, mas ele diz o seguinte: em Cuiabá, a primeira coisa que fez ao chegar foi procurar um piano, o que não é fácil, e acho que acabou encontrando. Mas Cuiabá era um fim de mundo. Ouvi alusões ao fato que ele era um virtuoso, era um musicólogo. Pelo que sempre ouvi dizer, o livro que escreveu sobre Fiji cuida de música e dança, que era a área em que ele se sentia mais à vontade. Ele era pianista, aonde ia, logo procurava um piano, e assim foi em Cuiabá. Fecha aspas. Eu imaginei correndo de casa em casa à procura de um piano sob o calor mormacento daquela cidade morta, encravada no coração do Brasil. Tem outro trecho aqui que eu gostei muito também, que fala um pouquinho da personalidade, não da personalidade, mas de quem era, né? O antropólogo da qual ele está investigando aqui nesse livro. E isso aqui é também um relato de uma pessoa, então está entre aspas, né? Não são palavras do autor, mas eu vou ler um pouquinho esse trecho aqui. Uma vez ele me disse: Castro Faria, eu não tenho mais nada para ver no mundo. Tinha sido embarcadiço, o trabalho mais grosseiro, mais humilde de todos, num navio ao redor do mundo. Ele me disse que tinha andado pelo mundo todo. Não tinha mais nada para ver. Era uma pessoa solitária. Era muito fechado. Essa expressão de alguém que já tinha visto tudo no mundo era realmente de quem já não via nenhum interesse de estar presente. O convívio dele era muito reduzido. Acho que não aprendeu português, nem se interessava pelo Brasil. Ele conta nesse livro, ele vai investigar um pouquinho sobre a história de um antropólogo americano que veio aqui no Brasil ficar numa tribo e fazer um trabalho em loco. E isso foi durante o Estado Novo, né? Essa história acabou em suicídio. Ele se suicidou e aí fica um mistério, né, do motivo, porque as cartas que ele recebeu, ele queimou todas, destruiu todas as provas que poderiam dar alguma pista sobre o que aconteceu de fato, o que levou ele ao suicídio, e ou se ele realmente estava doente. Então ele vai contar que ele vai atrás das cartas que ele mandou antes de morrer. Ele pedia para todo mundo desinfetar as cartas, porque poderia estar infectada.
Então, esse poderia ser o motivo dele ter se suicidado, mas de certa forma ninguém sabia. E ele já deixava nas cartas, né, que não foi nada, não foi culpa dos índios, ele quis deixar isso muito claro. Mas ele não deixou claro o motivo de fato dele ter decidido se matar. E aqui ele vai investigar ele tem suas próprias perguntas, assim, questões, na verdade. Ele tem seus próprios motivos, o autor, né, desse livro tem seus próprios motivos de investigar alguma coisa sobre a vida dele. E a gente ainda fica um pouco um mistério no ar, mas ele vai abordar tudo isso, né? Vai investigar depois de mais de 60 anos depois. Porque isso tudo aconteceu em 1938, parece. Então é isso. Buenas noches. E, bom, hoje é segunda-feira. Eu meio que troquei o domingo pela segunda porque domingo eu trabalhei o dia todo num evento. E domingo seria o dia em que eu ia terminar de ler todo o livro do Dias na Birmânia, do George Orwell. E acabou que eu troquei porque eu não ia ter tempo, né, de ler. Vamos fazer o 7º dia, né, da semana, na segunda-feira. E aí eu li Dias na Birmânia, 9 Noites e os 4 Compromissos, que eu me comprometi a ler na Semana da Leitura Mágica, que a Semana da Leitura Mágica é organizada por Monique Lopes, do canal Folheando. E eu vou fazer um vídeo separado para cada um desses livros. Então, se você estiver interessado em algum deles, eu vou estar publicando aos poucos. Então, como combinado mesmo, eu consegui ler mais ou menos uma média de 50 e... Eu acho que foi uma média de 55 páginas por dia. Eu tava fazendo várias outras coisas, curso. Tô fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. Então, assim, de fato, realmente, tinha muita coisa para fazer e eu não ia dar conta se eu tivesse aumentado aí, se eu tivesse, sei lá, me comprometido de ler 100 páginas por dia ou um pouco mais. Enfim, na sexta-feira eu terminei de ler 4 Compromissos, do Miguel Ruiz, que é sobre um guia prático, né, para a liberdade pessoal. No sábado eu terminei de ler 9 Noites, do Bernardo Carvalho, que definitivamente é uma ficção, só que é uma ficção que tem alguns fatos reais. E eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, porque na verdade a gente não sabe exatamente o que é real ou não, né? Nessa obra aqui a gente não sabe, mas eu vou dar uma pesquisada para saber a história real do antropólogo do qual ele conta a história aqui. Mas é uma história incrível. Dias na Birmânia, do George Orwell, que eu li num Kobo, que é um livro incrível também. Eu já li A Revolução dos Bichos e 1984. Esse aqui é um pouco diferente, mas é uma crítica também, né? Foi difícil fazer esse formato. Não sei se eu vou fazer de novo. Não sei se eu vou fazer... Eu faria uma semana de novo dessa forma, se eu tivesse um pouco mais de tempo,
eu acho que eu faria novamente, mas... Ou talvez eu escolhesse, ao invés de 3 livros, eu escolhesse um livro um pouco maior, iria me comprometer a só apenas uma obra. Talvez eu faça isso no próximo, e é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado.